No resenha de hoje, a gente vai conversar sobre imagens digitais e qual é a relação com matemática, um pouco de programação e eu prometo que eu vou te explicar onde você vai usar Bhaskara ao sair da escola. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um resenha. Eu me chamo Lucas e eu sou editor de matemática. E antes de começar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa com barba, estou usando óculos, estou com uma camiseta clara, branca e tem algumas tatuagens, né? Hoje eu estou aqui com um convidado super especial para a gente falar sobre imagens digitais. Ele é doutorando no IMPA e criador de conteúdo. Esse é o Alisson Paz, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Opa, muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, da gente conversar um pouquinho sobre matemática, imagens, computação, né? E, bom, tô muito bem, sim. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem negro, de aparência jovem, tenho uma barba bem curta, bem curtinha, e tô usando uma camiseta de manga curta, uma cor assim meio branco, creme. É, legal, é isso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que seja uma conversa muito legal, né? E antes da gente começar, me fala um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, o que que você estudou, o que que você faz, enfim. Certo, então hoje eu estou concluindo meu doutorado em matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, no Rio de Janeiro. Também sou criador de conteúdo, sou co-criador do canal Programação Dinâmica, né, junto com a minha esposa, Kizzy. A gente fala lá sobre computação em geral, sobre programação, inteligência artificial, ciência de dados e também discussões sobre novas tecnologias e seus impactos na sociedade. E de formação, eu me formei em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia e também fiz um mestrado lá no IMPA também, né, onde eu faço doutorado hoje, na parte de computação gráfica e visão computacional. Você deve estar se perguntando o que que tem a ver imagem digital com matemática, né? O que que um vídeo, uma imagem ou meme tem a ver com ela? Será que existe algum conceito matemático que se relaciona com a área de tecnologia e sobre imagens digitais, que é o que a gente vai falar? A gente sabe que a matemática realmente é importante para a área de tecnologia, né? Você mesmo foi se aprofundar na matemática depois de fazer a sua formação na área de tecnologia. E aí, como um exemplo assim na sua área onde você trabalha, você conseguiria dizer conteúdos, conceitos matemáticos que você usa sempre, assim, no dia a dia? Você acha que tem algum conteúdo específico que seria interessante para os alunos, para os estudantes que estão pensando no vestibular, que eles deveriam se aprofundar, que eles deveriam, caso eles queiram entrar para essa área e para a área de tecnologia? Certo, legal. É uma pergunta, né, interessante para a gente começar, porque realmente as pessoas, né, quando estão estudando, às vezes ficam meio perdidas em relação, tá, mas por que que eu estou aprendendo isso? Fórmula de Bhaskara, não sei o que, eu não vou usar isso na vida. E assim, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro eu vou te responder a parte específica mesmo, né? Então, o que que eu uso enquanto, né, um profissional que lida com imagens, que lida com visão computacional, né, inteligência artificial, esse tipo de conteúdo. Uso bastante matrizes, né, uso bastante funções. Então, assim, na computação, basicamente tudo a gente tenta descrever em termos de função, de uma forma ou de outra. Se você pensar uma rede neural, por exemplo, ela é uma função, ela é um modelo que a gente usa para aproximar funções, né? Matrizes, assim, acho que a gente vai discutir bastante ainda, né, no dia de hoje, porque a maior parte das imagens que a gente vê no computador, elas estão representadas na forma de matrizes, mas matrizes também são utilizadas para representar operações entre coisas que a gente está vendo, né? Então, sei lá, quem gosta de videogame, por exemplo, dentro de uma engine de jogos, né, um programa que as pessoas usam para fazer jogos, tem muitas operações de multiplicação de matrizes, né, de soma e subtração, coisas que a gente vai aprendendo ali na escola e que às vezes não tem noção, né, do quão relevante aquilo é, mas até para você conseguir posicionar um copo em cima de uma mesa dentro de um ambiente virtual, você precisa de uma representação de matriz, né? Então, funções, matrizes, probabilidade, algo que pode, dependendo de quem está trabalhando, né, nessa área de machine learning, por exemplo, se você for olhar para parte de visão computacional, né, que ela entender o que tem dentro de uma imagem, né, isso tem bastante coisa de probabilidade. Então, eu diria que esses são alguns conhecimentos específicos que a pessoa pode pensar, beleza, então eu quero trabalhar com isso, eu deveria dar mais atenção para aquilo, né? Mas a segunda parte da minha resposta, ela iria para uma direção de não se ater tanto àquilo que é muito específico, né? Porque, primeiro, meio que tudo está conectado, então
Não adianta, você vai chegar lá para as matrizes, você quer somar matrizes. Bom, você precisa saber somar números primeiro para depois você poder somar matrizes. E, de repente, um elemento dentro da matriz ali pode ser um número que é fracionário ou que está na forma, né, de fração mesmo. Então, você precisa entender como são as operações entre esses números, coisa que a gente aprende bem antes, né, quando está começando assim na escola. E aí, então, assim, uma das razões de não ser ateu tão específico é que as coisas estão bastante conectadas. E a outra é que eu não vejo a matemática tanto como só uma ferramenta de você fazer operações. Né? Eu diria que a matemática ela não é sobre as contas, sobre os números, essas coisas, mas sobre uma forma de você comunicar ideias. Né? Comunicar ideias e derivar, tentar entender o que seria verdade, né? Até onde você consegue compreender coisas a partir daquelas ideias, que às vezes são abstratas e por isso que as pessoas se afastam um pouco. Né? Mas ter essa capacidade vai te ajudar a ser um excelente profissional, né, numa área, qualquer área da computação, tá? Que a gente está lidando com abstrações, com como é que eu represento, sei lá, um ar-condicionado, né? Eu quero fazer um programa, tudo hoje tem computador de alguma forma. Uhum. Quero fazer um programa para controlar automaticamente um ar-condicionado. Como é que eu represento essas ideias do mundo real de uma forma mais abstrata que o computador consiga entender, né? Então, repertório, né, é uma coisa muito importante de adquirir na vida. Eu acredito muito nisso, né? Eu cresci gostando muito de matemática, sempre muito próximo disso. E era um pouco frustrante ficar vendo as pessoas não entenderem assim a matemática ou como eu via a matemática, a minha relação com a matemática, né? Sempre tinha, nossa, mas você fez matemática, às vezes é até chato. Eu fico, sim, gente, da mesma forma que você fez, sei lá, história e eu não ia me dar tão bem, né? E quando eu comecei a ir mais para a área da tecnologia, para programação, foi não só usar a matemática, como você mesmo disse, mas toda a bagagem que eu tinha por ter estudado matemática, por ter aprendido a pensar de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais lógica, né? E quando eu fui para a computação gráfica foi quando eu fiquei muito mais feliz ainda, que foi quando tinha muita álgebra, muita geometria, e eu comecei a curtir muito. Foi aí que eu decidi que eu queria fazer mestrado, né, nessa área, né? Então, lugar para aplicar a matemática, principalmente na tecnologia, não falta. E pode ser de uma forma bastante prazerosa, assim, né? Sem que seja, sabe, nossa, matemática. Não, é muito legal. E quando. Falando de computação gráfica, por exemplo, era um lugar em que o resultado era muito imediato, assim, né? Então, você constrói e você vê. Então, é muito legal ver como aquele pensamento matemático que você usou por trás transformou num círculo na imagem ou numa esfera que no monitor tem uma diferença muito grande. Os dois são representados, por exemplo, em 2D e você precisa aplicar outros efeitos sobre um círculo para ele parecer uma esfera. Então, isso é muito legal, né? Sim. E aí, falando um pouquinho mais de imagens, né, que eu acho que é aí que a gente vai se encaminhar, né? Antigamente a gente tinha os desenhos, a pintura, depois a gente teve a fotografia, né? Como forma de capturar o ambiente, tudo mais, aquilo que a gente vê. Hoje, praticamente, todo mundo usa o celular para tirar foto, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo consegue tirar uma foto, gravar um vídeo instantaneamente, assim, né? Matematicamente, há alguma relação entre essas formas de registro ou para fotografia digital, para imagem digital? É uma coisa nova. A matemática é algo novo. Cara, muito legal essa pergunta, porque, assim, de fato há coisas novas, né, que a gente teve que desenvolver para poder representar imagens no computador, mas muito da base, né, da compreensão, por exemplo, do que é uma imagem, né, isso é comum. Então, quando você olha para uma fotografia, bom, você tem um registro de um certo momento, né, se pensar numa fotografia, vamos pensar primeiro na fotografia de algo que seja real assim mesmo, né? Então, sei lá, se tiver uma foto dentro desse estúdio aqui, você tem um registro desse estúdio, de um certo momento do espaço e do tempo também, né? E se você quiser um vídeo, você tem vários registros ao longo do tempo. Mas uma foto, um registro ali no tempo. E o que a gente tem em termos de imagem digital é a mesma coisa. Quando a pessoa fazia uma pintura, a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa que ela estava pintando tinha que ficar ali durante muito tempo parada para ela conseguir fazer aquele registro, né, no espaço e tal. Então, tudo isso tem relação com a forma como a gente enxerga o mundo, né? Com o nosso aparelho visual, com a forma como a luz se propaga, porque sem luz não tem como a gente enxergar nada, né? Então, toda essa matemática de propagação da luz da parte da física e de compreender, né,
como que o aparelho visual humano funciona, tudo isso tem muita matemática e já estava desenvolvido, né, teve que ser desenvolvido ao longo desse tempo, e a gente aproveitou. No momento que a gente tem as imagens digitais, a gente usa tudo isso como base. Tipo, eu sei que eu preciso representar cor de alguma maneira, né? Então, na pintura as pessoas tinham todo um esquema lá de gerar outras cores, inclusive tinha as cores primárias e tinha um esquema de gerar cores a partir daquilo. A gente também tem isso no computador. Na verdade, no computador a gente ganhou até formas diferentes de fazer isso, né? Porque quem estuda arte, geralmente estuda as primárias ali como o azul, o amarelo e o vermelho, se não me engano, e faz um tipo de composição de cor que é, na verdade, subtrativo, né? Porque o que a gente vê é o reflexo, né? É o que foi refletido da luz e parte foi absorvido ali, né? A cor na verdade, a gente vê a cor que é refletida pelo objeto. Só que no computador a gente está lidando com conceitos mais abstratos mesmo. Você pode pensar na informação da luz eletromagnética, outras coisas assim, e aí tem um outro sistema de primárias que vai fazer a coisa aditiva, né? Às vezes as pessoas olham aí, eu tenho RGB, às vezes você já teve algum contato com isso olhando o site na internet, olhando coisas, não sabe muito bem de onde vem, mas tem toda essa teoria que está fundamentada. Então, sim, a gente consegue aproveitar muitas das coisas que tinham relação, até mesmo se você pensar numa coisa assim de Homem das Cavernas, que a pessoa só fazia uns rabiscos, não estava pensando muito em cor, né? Até para entender esses traços, né? Tipo arestas, como a gente chama assim de uma forma mais técnica, tem formulação matemática para a gente se referir nessas coisas. Essa questão das cores é muito interessante, assim, porque a gente entra na escola ali no começo do fundamental e você aprende essa lógica de cores primárias, né? Azul, vermelho, amarelo. E eu lembro que eu sempre me perguntava quando eu via uma impressora, por exemplo, né? Eu ficava, por que as cores são diferentes, né? Porque são outras. E é muito interessante essa ideia do subtrativo e do aditivo, né? De como representar as cores. Então explica pra gente um pouco mais sobre a representação digital de imagens, né? A gente falou um pouco sobre essas três formas que eu mencionei antes. Agora, nas imagens digitais, como podemos descrever uma imagem, principalmente em termos de números, assim, usando a matemática? Exatamente. Então, quando a gente fala de imagem digital, a gente está falando de imagens que a gente quer que seja representada, né, e compreendida no computador. Então, ela tem que estar na forma de número de alguma maneira, né? Tem algumas maneiras da gente pensar nisso. Uma delas é você falar assim, eu vou entender a imagem como uma função é uma função de um certo ponto, conjunto do espaço, né, um quadrado, por exemplo, um quadrilátero ali do espaço. E aí, para cada ponto ali, eu atribuo uma informação de cor. E aí, cor já é um outro conceito. Você está tentando definir uma imagem para o computador, mas o que é cor para o computador, né? E aí, cor também você precisa definir em termos de números. E hoje a gente tem alguns sistemas, algumas formas de definir isso. Um que é bem utilizado é o sistema RGB, que é um sistema que você tem três cores primárias também, o sistema tricromático, como a gente chama, né? E aí você colocaria um pouco de informação de vermelho, um pouco de informação de verde, um pouco de informação de azul. Você tem três números para resolver essa parte. Então você poderia definir a imagem como uma função de pontos no espaço dentro de um quadrilátero para esses três números, né? E representa uma cor. Uma outra maneira é você falar assim, ao invés de pensar numa função contínua, uma coisa assim, eu vou pensar já numa matriz, uma grande tabela. Eu tenho já um espaço quadrilátero ali já delimitado, eu tenho uma tabela, então, e aí para cada valor nessa tabela eu atribuo, cada espaço ali na tabela eu atribuo esses três números, né? É uma outra possibilidade. Uma outra é você pegar e falar assim, a gente consegue descrever algumas formas, eu sei o que é um círculo, eu sei o que é, né, uma parábola e tal, de repente eu posso criar uma descrição de imagem, né, digital que eu vou dando as equações dessas coisas, por exemplo, né, o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado e tal, vai ser um círculo. Também é uma forma, é a forma que, por exemplo, os arquivos vetoriais, né, informações vetoriais, eles têm uma relação com isso. Então, é isso. No final das contas, tudo vai virar número, mas a gente pode escolher algumas maneiras diferentes de representar. Interessante, né? Tem essa representação matricial, tem a representação usando fórmulas matemáticas para a gente conseguir delimitar coisas, né? É algo que a gente fala na articulação, né? Essa parte é bem interessante, assim. E falando mais da representação matricial de imagens, né?
Como funciona, como que se conecta com as telas de dispositivos que a gente usa, monitor, televisão, celular, como que é feita essa representação mesmo? Como que por trás é feita e a gente consegue enxergar? Tá, legal. Então, essa representação ela é a mais comum, eu diria, tá? Quando você pega um arquivo, sei lá, um JPEG, um PNG, esses arquivos que a gente está acostumado a baixar assim, na internet, a maior parte deles está nesse formato matricial, né? E por quê, né? Você pensa assim, a tela do que a gente tem, né, os monitores ou a tela do seu celular e tal, é uma tela que está dividida em uma matriz, assim, né? Então você sabe, a resolução do vídeo ela é 1920 por 1080. O quê? 1920 por 1080 pixels. E esse pixel ele é uma certa unidadezinha da tela mesmo que vai acender com uma informação de, né, com luz e uma informação de cor, né? Então você para pensar, você está vendo um vídeo, né, aí Full HD 1920 por 1080, você tem uma grande matriz com 1920 colunas e 1080 linhas, né? Então você tem aí quase 2 milhões de pixels, né? Quase 2 milhões de quadradinhos ali e tal. E para cada um deles você tem que atribuir uma informação de cor. Então, se a tela dos dispositivos já está representada assim, faz sentido eu pensar, pô, vou armazenar essa informação de imagem dessa maneira. Pego uma grande tabela, dou 3 números, né, para cada valor ali para representar a cor, e a gente salva isso como um arquivo, né? E aí pode variar a forma como você vai escolher depois salvar esse arquivo. E essa forma de salvar são os formatos diferentes de salvar uma imagem, Isso. certo? Que você falou até, que, por exemplo, JPEG, PNG. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, como Sim. funciona? Então, assim, há vários momentos de liberdade, vamos assim dizer, de escolha de como salvar isso, né? Então, vai desde da escolha do espaço de cor, mesmo que vai ser representado. Então, a gente está falando aqui muito do RGB, mas poderia ser outros. Poderia ser HSV, né? Que geralmente a gente chama em português de matiz, saturação, né? E cor mesmo, né? Uma informação separada assim de cor. Existem, então, outros espaços que você poderia escolher qual utilizar na hora de representar aquilo. Existe... hoje a gente não vê muito desse problema, mas para quem lembrar aí de videocassete, às vezes você pegava uma fita, botava e ela ficava preto e branco, aí você tinha que mexer no sistema lá, tinha PAL-M, NTSC e tal. Então isso tem a ver com a forma, o sistema que aquele aparelho está usando para interpretar a cor e o sistema que está na fita gravado de armazenamento de cor, né? E às vezes você estava com uma coisa incompatível e tinha que trocar, né? Hoje a gente não tem mais esse problema. Mas isso tem a ver com, assim, em geral, por que as pessoas estão... Né, por que a gente tem vários formatos? Em geral, a gente quer que esses arquivos eles sejam pequenos. Então a gente quer fazer algum tipo de compressão no dado. Porque você estava falando aqui, ó, você tem 2 milhões de pixels mais ou menos para uma imagem Full HD, né? Aí você precisa armazenar 3 números para cada um deles, né? Aí quanto que custa armazenar cada número? Depende, a gente poderia conseguir fazer isso aí mais ou menos com um byte. Pensa que você tem 1 byte aí. Aí você tem então 2 milhões de bytes. Aí você tenta pegar isso aí, vai dar muitos megabytes. Para uma imagenzinha, tá ligado? Cara, não é quando você baixa um JPEG nessa dimensão, ele tem, nessa resolução, né, ele tem o quê? Uns 2, 3 megas, né? Não tem 200 megas. Né? Então, tem operações matemáticas que acontecem ali dentro, e aí cada formato vai fazer operações de uma maneira diferente para tentar diminuir o tamanho do arquivo final. Né? E isso para uma imagem, né? Porque se você for pegar um vídeo... Aí você tem que pensar também como que você vai comprimir o tempo. Né? Então, tem outras operações matemáticas que cada formato vai fazer também, para tentar, da melhor maneira, comprimir o tempo. Por exemplo, uma coisa que alguns formatos vão fazer é perceber, no caso do vídeo, né? A gente tem aqui uma mesa que está parada. Então, entre um frame e outro, é bem provável que não tenha muita diferença entre as coisas, né, que estavam, sei lá, nessa região aqui. Agora vai ter, não dá para comprimir muito bem aqui que eu estou botando a mão. Mas alguns formatos vão pensar disso de uma maneira esperta. Então eu não preciso salvar só aquele frame uma vez e depois eu vou assumir que nos próximos, sei lá,
30 frames, um segundo ou um meio segundo e tal, eu vou copiar aquela mesma informação, não preciso armazenar ela todas as vezes. Então, tem várias operações que a gente pode pensar, né? E é trabalho, por exemplo, de matemáticos, né? De cientistas de computação e tal, chegar nessas ideias e gerar outros formatos. E é preciso, né? Porque foi o que você disse, em um segundo tem 30 imagens, Né? quase, né? Não, os gamers hoje só querem jogar a partir de 60 FPS. Então, Que são que são 60 imagens por imagens. segundo. Aham. Exatamente. Então é muita informação que precisa ser armazenada de alguma forma, né? E Isso. carregada também, calculada, enfim, Isso. depende, né? E não só armazenada, né? Porque você pode falar assim, mas o meu HD é de 2 TB e tal. Beleza, mas aí você vai assistir um Netflix da vida. Vai assistir um serviço de streaming. Ele tem que passar para você toda essa informação enquanto você está assistindo. Senão trava, senão trava. fica, né, ruim. Olha, Enquanto passa para outras pessoas também, outras exatamente, informações. exatamente. Então precisa ser algo muito bem pensado, né, para acontecer. Porque é isso. Porque quanto menos frames a gente tem dentro de um segundo, mais a sensação de travamento, né? Mais a sensação de que a coisa não está acontecendo. Tão né? fluida, né? E aí Isso. não tem graça. Se eu estou jogando videogame, se eu estou assistindo um filme, eu quero uma coisa fluida. Se né? não for um Charlie Chaplin, né? Um filme old school, Pois é, você quer que ele seja mais fluido. Exatamente. E aí, pensando em imagens digitais, né? Se está no computador, provavelmente dá para programar, dá para produzir, dá para pensar como fazer, né? Porque uma coisa é eu tirar uma foto digital, que vai estar representada, e usar ela de alguma forma na minha rede social, mas também deve ser possível conseguir criar uma imagem digital a Sim. partir do computador, já que a gente está falando de números, o computador, a linguagem dele básica são números. É possível mesmo? Dá para fazer isso? E se dá, quais são as dicas que você dá para os primeiros passos? Assim? O que seria legal de produzir? Assim? Certo. Então, primeiro, criar, né? Vou usar até o verbo gerar, que é o que as pessoas estão usando agora, com IA generativa, essas coisas, gerar imagens, né? A gente está vendo que é bem, bem possível. Antes de pensar em IA generativa, eu diria para a gente começar pelo básico mesmo. Né? Então, você acabou de aprender que uma imagem ela pode ter uma representação na forma de uma matriz, né? Que para cada posição da matriz você salva ali três números, né? Que representam uma cor. Então, uma coisa que você pode começar a brincar é, por exemplo, procurar por color picker, né? Um colorímetro, seria em português, um aplicativo desses, para você já se ambientar com como que cada mudança ali nesses 3 valores vai representar uma cor diferente. Aí você, legal, então se eu mexer aqui, né, aumentar a quantidade da primeira coordenada ali, que é o vermelho, e aumentar a quantidade da última aqui, que é o azul, eu vou ter algo perto do roxo, por exemplo. Né? Então você vai se ambientando com isso. Depois, né, para programar, você pode pegar uma linguagem, por exemplo, Python, é uma linguagem que muita gente tem utilizado para aprender, que ela tem uma forma de escrever, que eu diria que eu acho até mais simplificado, né? A gente chama de sintaxe, mas eu diria uma forma de escrever simplificado, e que também tem bastante utilidade em inteligência artificial e tal, então por isso as pessoas têm aprendido. Então pega uma linguagem como essa, tem vários cursos disponíveis, gratuitamente, inclusive, aí na internet, né? E assim, naturalmente você vai aprender a mexer com estruturas lá que parecem matrizes. E aí você vai conseguir, beleza, então tenho essa estrutura aqui que parece uma matriz, agora eu consigo representar 3 números aqui e tal. Com isso você já pode brincar de fazer algumas imagens sintéticas mesmo, né? Eu gosto de estimular as pessoas a reproduzirem algumas bandeiras que são muito simples. Né? Então você pega aí, por exemplo, a bandeira da Colômbia, uma bandeira que tem 3 cores, né? É até uma forma de você fazer o processo completo. Quero resolver um problema, representar a bandeira da Colômbia. Onde que eu devo buscar a informação dessas cores? Né? Onde que eu encontro isso? E qual que é a proporção? Né? No caso da bandeira da Colômbia, por exemplo, metade da bandeira é amarela e a outra metade dividida entre o azul e o vermelho. Aí você vai pegar uma bandeira da França também, só que tem listas, mas as listas estão na vertical ao invés de estar na horizontal. Tenta reproduzir isso. Né? Como é que eu consigo atribuir esses valores de cores a cada posição específica, usando o que eu aprendi, né, de lógica de programação básica ali, que você estuda em algumas semanas. Né? Então eu recomendaria começar por aí, e se você gostar mesmo, um dia você vai chegar ali no ponto de fazer algo como IA generativa. Uhum. E isso que você falou de fazer um trabalho completo é muito legal, porque quando você vai pesquisar como é a bandeira, você vê que tem vários requisitos. Ela não é de qualquer forma, ela tem uma proporção, então a largura dela é de um tamanho por uma proporção de altura.
A cor tem uma cor exata, né? Então tem os padrões que a gente falou. Então no RGB tem a codificação dela com os valores exatos para cada um dos 3 componentes de cores, né? Então isso é muito legal. Por exemplo, a bandeira do Brasil, a gente é muito acostumado a ver a bandeira do Brasil. É uma bandeira difícil, porque é uma bandeira que tem muita informação. E quando você vai olhar para ver quais são as requisições para fazer ela, está bem estabelecido, né? Então, o retângulo verde ele precisa ter uma proporção, o losango amarelo ele precisa estar distanciado das bordas verde de tanto. Então, isso também é bastante interessante, assim. E você pode ir atrás, por que a bandeira do Brasil é assim, por que ela tem essas cores, é Exatamente. o verde da floresta, o amarelo do ouro, sabe? Aí você Aham. vai pesquisar, vai ver que não, enfim. Então, isso é bastante interessante, assim, né? Sim, isso mostra que o conhecimento está tudo conectado, né? Que você, quando você vai buscar ali, pô, já está aprendendo coisas de história, né? Já tá vendo, até mesmo de direito, né? Porque onde é que está escrito isso, que a bandeira tem que ser assim, assim, assado? Tem, tipo, tem lei, decreto, coisas que estão regulamentando isso que você, pô, quando eu era criança eu não tinha a mínima ideia disso. Sim. E você falou sobre passos seguintes, né? No curso que eu fiz, eu fiz um Ray Tracing, né? Que foi incrível, que é a reprodução de cenas, né? Com objetos em 3D, a partir da simulação da luz, de onde vem a luz e de onde está o olho, a câmera, de onde está sendo visualizada aquela imagem, né? E, e você falou sobre se aprofundar, e foi muito legal porque eu nunca imaginei que eu faria isso, que eu conseguiria construir uma cena fazendo Ray Tracing. E é fantástico, assim, é lindo, é uma coisa muito bonita, porque é pura matemática e física, né? Uhum. E você realmente consegue, foi o que eu disse lá no começo, né? É uma foto, é uma imagem representada em 2D. Então, não existe o 3D ali, né? Então, você precisa dar essa sensação de 3D. Então, isso é muito legal, porque não é a coisa mais difícil do mundo. Claro, leva um tempo, leva um trabalho, porque você precisa aprender a linguagem, você precisa aprender a utilizar as estruturas daquela linguagem, né? Como que você vai armazenar as coisas, como que você recupera para usar essas coisas que você foi armazenando e tudo mais. Mas você chega em resultados muito legais, né? Se aprofundando assim. E é o que eu disse, são coisas que você tem o resultado na hora. Então, às vezes, quando você está fazendo um programa que não envolve a geração de uma imagem, você consegue verificar se está certo ou não, mas às vezes é um pouco difícil entender isso. E às vezes com a imagem não. Ela se forma e você já sabe. Sim. Tá certa ou tá errada. E o que eu gostava muito quando eu estava testando, fazendo Ray Tracing, é que o errado ainda ficava muito legal. Porque saíam umas imagens distorcidas, Isso. assim, muito legais. Aí você fala, nossa, porque eu errei um sinal aqui, era um mais, eu coloquei um menos, ou era uma multiplicação e eu fiz uma divisão. E fica muito legal. Então é um caminho que é muito gratificante, assim, de você ir vendo os seus resultados e continuar, assim, né? Sim. Tem duas coisas muito legais aí da sua fala, né? Vou pegar essa última da... mesmo quando dá errado, às vezes dá um negócio legal, né? Sei lá, tem um valor artístico, alguma coisa Uhum. assim, né? E eu gosto muito da computação por conta disso, porque assim, né, eu fiz engenharia de computação, o pessoal pensa em engenharia como uma coisa, né, mais concreta, né? Você quer mexer com estruturas, fazer coisas do mundo real. Mas na computação eu posso tanto representar coisas que de fato vêm do mundo real, como criar abstrações quaisquer, né? Eu posso criar, sei lá, um planeta para mim ali que tem uma gravidade que é para cima, sei lá, que é completamente contra as leis da física e tal. Uhum. E eu acho isso muito bacana. E outra coisa que eu achei também muito legal porque você trazer o exemplo do Ray Tracing, porque assim, Ray Tracing ele tem mata duas coisas aí com dois coelhos com uma cajadada só, né? Então uma é a pessoa que fala assim, nunca vou usar a fórmula de Bhaskara. E no Ray Tracing tem que usar, tem que usar para calcular a interseção do raio e tal, para gerar Com uma as esfera. imagens. Pois é, você vai usar a fórmula de Bhaskara. E tem significado, né? Sentido físico a coisa, né? Tipo, não tem raízes reais, então quer dizer que não acertou o objeto, né? Uhum. Tem uma raiz, passou de raspão, tem duas raízes, pô, entrou e saiu, tem tudo isso, né? E outra que é a parte da física. Inclusive, recentemente, né, o Prêmio Nobel de Física foi dado aí a dois pioneiros assim, de computação e inteligência artificial, né, o Geoffrey Hinton e o Hopkins. Um parênteses, o Hinton ele era professor na Universidade de Toronto e foi professor do meu orientador, professor Luiz Velho, quando ele Legal. Seu estava fazendo o professor, doutorado dele. basicamente. Pois é.
E aí, então assim, Uma pessoa esses, do Nobel. é, Você. e aí esses dois pesquisadores acabaram de receber, né, assim, recentemente o prêmio Nobel de Física, né, vindo da área de machine learning, computação e tal. Então, de fato, muito interessante esse exemplo. É, você falou de Bhaskara, e eu lembro que quando eu vi Bhaskara, a gente estava acompanhando um livro, né, para fazer. Porque fazer tentando. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu tô programando, de bater muita cabeça antes de buscar. Então, com o que eu tenho aqui, o que que eu faço? O que que eu, se eu bater a mão no teclado 100 vezes, o que que vai sair, né? Querendo dizer que dá para tentar bastante você ir entendendo e conversando no mesmo computador. Ray Tracing é muito difícil porque tem uma base, né? Dá para entender a base, mas se você não souber o caminho é um pouquinho difícil de você chegar lá, né? E aí a gente estava seguindo esse livro e quando eu cheguei em Bhaskara eu fiquei, nossa, incrível, eu tenho a desculpa perfeita agora para qualquer pergunta que me fizerem, né, de onde usar Bhaskara. E era muito legal porque era isso, como eu sou matemático, foi muito fácil entender, assim, né? Outros amigos meus que tiveram que fazer o mesmo projeto, era mais difícil compreender aquilo, né? E para mim era muito fácil enxergar as coisas, né? Isso que você falou de ter raízes reais, de ter uma, de ter duas, porque por causa da base matemática. Então foi muito legal ter esse lugar para usar esse meu conhecimento e justificar ele. Não que ele já não tivesse sido justificado, porque simplesmente por eu gostar, ser apaixonado, e enfim, já bastava. Mas foi muito legal isso, assim, foi muito legal justificar na prática, assim, sabe? Vendo outras pessoas fazendo e falando, olha aí, olha que legal, olha que interessante isso que você está gerando, essa imagem e tudo mais, né? E aí, como que a gente pode usar transformações nas imagens? É possível também usar matrizes para modificar uma imagem? Então, por exemplo, escalar ela, aumentar ela de tamanho, rotacionar ela, ou colocar um filtro. Esses filtros têm a ver com os filtros que a gente usa em redes sociais ou não? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Tá, legal. Então, de fato, o mecanismo que a gente tem, né, o mecanismo matemático, o recurso matemático que a gente tem para representar transformações é fazer operações com matrizes, né? Então, você tem a imagem já representada com uma matriz e você pode ter uma outra matriz que você vai utilizar para fazer algum tipo de operação ali, pode ser até a multiplicação de matriz mesmo, para, sei lá, aumentar a escala, mudar a escala, para se você quiser fazer uma simulação, você tem uma coisa que é 2D, você quer fazer uma simulação de que vai girar assim, né, como se fosse uma carta de baralho e tal, você consegue fazer esse tipo de coisa com uma multiplicação de matriz. E também tem um outro tipo de operação bem particular que a gente chama de convolução, que é representada também por uma pequena matrizinha que você vai fazendo operações dentro da imagem, né? E aí essa operação de convolução ela é usada para aplicar filtros na imagem. E aí você pode fazer desde operações, né? Então assim, tecnicamente tentando entender um filtro é basicamente uma forma de você fazer operações, né? Obter uma nova imagem a partir de operações em partes, né, em pixels, né, unidades ali de uma imagem original. Então qualquer tipo de modificação que você faça assim, estou pegando os valores que eu tinha, aplicando alguma modificação nele para gerar uma nova imagem, está filtrando a imagem, né? E aí você pode desde fazer um filtro de borramento, por exemplo, que as coisas vão ficar menos nítidas e tal, né? A galera gosta disso, né? Por exemplo, o iPhone faz isso, né? Quando você quer botar aquele modo cinemático e tal, que ele quer dar atenção a uma pessoa e borrar o fundo, né? As pessoas gostam de fotografia assim e tal. Então tem que aplicar um filtro de borramento. Você pode fazer o contrário, por exemplo, que é, tá, vamos detectar arestas, então, detectar o contorno da pessoa, o contorno dos objetos e tal. E aí você pode ficar só com aquilo, ou utilizar aquilo para realçar, aumentar a nitidez de algum ponto, né? Até operações muito loucas, para mexer com as cores, né? Fazer uma imagem que é colorida, ficar preto e branco. Ou você pode fazer essas coisas que a galera faz nas redes sociais, e não vai ser só com um filtrozinho de matriz, são operações bem mais complexas, né? Mas você poderia, sei lá, botar um nariz de cachorro, né? Fazer desse tipo de coisa que as pessoas fazem nas redes. A base está ali, né? Mas são operações mais complexas. Certo. É, acho que a gente falou bastante, né, sobre as imagens digitais. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, vai ser muito bom. Mas eu também gostaria de falar um pouquinho mais sobre sua carreira mesmo, sobre os estudos da matemática, depois do ensino médio, né?
graduação, pós-graduação. Uhum. Eu queria que você trouxesse mais das suas experiências para as pessoas verem as possibilidades, assim, do que é possível fazer, como que é a área de tecnologia, que hoje está num grande boom, né? Muita gente fazendo transição de carreira, indo para a tecnologia, que cresceu muito ultimamente. Então eu queria saber um pouquinho mais e o quanto você conseguia relacionar com a matemática, da sua história, de como que foi a sua vivência, a sua experiência com a matemática, por que que você saiu da computação e foi se aprofundar nessa área, fazendo a sua pós-graduação. Se você Tá, puder contar um pouco para a gente incentivar quem está ouvindo a gente. beleza. Então, assim, vou começar bem lá de trás, porque a minha carreira começa no ensino médio, quando eu decido ser militar, eu faço o colégio naval, tá? Uhum. E assim, isso é uma coisa que eu já tinha na minha mente desde criança, por, sei lá, meu pai é militar na Marinha, ele não é oficial, né, ele é praça, mas ele me mostrou esse caminho. Ah, se passar num concurso, ali por volta da oitava série, né, hoje o nono ano do ensino fundamental, você vai entrar na carreira como oficial, né, que vai ser preparado para ser oficial na Marinha. Então, assim, eu já era uma criança que eu era incentivado a estudar pelos meus pais, né, tudo, não só matemática. Mas para esse concurso, por exemplo, né, as pessoas que estudam para concursos militares, né, inclusive, né, quem está me vendo hoje, né, de dread aqui e tal, né, dreadlock, não sei o quê, mas um dia tinha cabelo bem raspadinho. Então, quem está acostumado a estudar para concursos militares assim, sabe que as provas de matemática costumam ser bastante exigentes, né? Então, no Colégio Naval, por exemplo, a parte de geometria era muito exigente. Então, assim, eu tive que estudar porque eu queria fazer aquilo, né? E aí eu cheguei lá dentro, de fato, a formação também era bastante exigente em termos de matemática, de física, das coisas em geral, né? Até geografia é uma coisa que era meio complicado lá. Mas isso me deu uma base para quando eu entendi, assim, pô, isso aqui não é o meu caminho, não, pô, não quero estar em navio, não quero ser militar na Marinha. Tá, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando em jogos, né? Que eu gostava de jogar videogame e tal. Pensei, computação pode ser um caminho. Na época não tinha muitos cursos de jogos digitais e tal. Eu acho que hoje tem mais opções assim específicas e tal. Mas eu também sou uma pessoa que gostava bastante de coisas versáteis. Então eu pensava, computação, se eu fizer engenharia de computação, eu posso fazer jogos ou outra coisa. Uhum. E de fato, isso é uma coisa legal assim para galera que está aí estudando, perceber que o mundo vai mudando e ele muda rápido até, tá? Porque hoje eu não faço jogos, mas eu estou bem satisfeito porque assim, surgiram muitas opções de coisas que não existiam na época. Então, eu passei, né, no vestibular do Instituto Militar de Engenharia para fazer... assim, na verdade, você faz um curso básico lá primeiro, depois escolhe a engenharia. E eu escolhi engenharia de computação. E as primeiras coisas que eu comecei a trabalhar foram o desenvolvimento de aplicativos móveis para Android, também aprendi a desenvolver para iOS. Sendo que, cara, não existia smartphone quando eu era... Eu não tinha como sonhar com isso. Você é desenvolvedor de aplicativos móveis, entendeu? Quando eu comecei a desenvolver, inclusive, os aplicativos eram feião, assim, todo preto, o Android é tudo muito diferente. Uhum. E aí, então, eu comecei por ali e eu acabei cambando mais para matemática por circunstâncias. Então, assim, quando eu comecei ainda queria fazer coisas de jogos, e aí eu tinha que fazer um trabalho lá de, assim, 6 meses de duração, que tinha orientador e tudo e tal. E eu, vou procurar alguém que possa me orientar na área de jogos. Eu aprendi a mexer numa engine de game, chamava Panda 3D, né, de código aberto e tal. Foi aí que eu aprendi a programar em Python. E é até curioso que eu não queria aprender Python. Não queria, porque a escola tinha me ensinado a programar em C no primeiro ano. E aí, uma coisa básica de iniciante é você quer resolver tudo com o que você sabe ali, né? Aí, mas tem que aprender outra linguagem, pai. Não, professor, não, vai lá, aprende que vai ser bom, e foi de fato. E aí eu fiz um disco voador, fiz uma simulação de disco voador num espaço 3D, né, junto com um outro amigo que fazia parte da arte e tal, também. E aí esse disco se movia sozinho assim no espaço. Então a gente usou já muita matemática ali para resolver esse problema do algoritmo. E aí o trabalho foi assim tão legal que esse professor que nos orientou, ele falou: eu fiz mestrado no IMPA, né, o Instituto de Matemática, e você tem interesse em fazer iniciação científica lá? E aí eu fui fazer iniciação científica e comecei a mexer com computação gráfica, né, e dispositivos móveis, fazer computação gráfica no Android, esse tipo de coisa. Então, e aí foi
me identifiquei muito com o que você falou de tipo, pô, na computação gráfica eu comecei a ver toda essa matemática, toda essa parte da álgebra, tudo isso sendo muito aplicado, será muito empolgante, assim, muito interessante. E fui ficando, né, na área ali de computação gráfica. E quando eu concluí a minha graduação, olhando para as opções e tal que eu tinha, eu achei que era mais interessante já fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado lá no IMPA mesmo, me aprofundar na parte de computação gráfica, entender um pouco mais de 3D também, eu mexia muito com imagens. Então, no mestrado, por exemplo, eu fui mexer com o Kinect, Uhum. né? Então, não tava fazendo o jogo, mas estou sempre orbitando ali, né, o negócio. Então, fui Sim. mexer com aquelas imagens do Kinect, que ele tem um sensor de profundidade, para conseguir reconstruir um modelo 3D de um objeto, né, completamente, usando aquele tipo de imagem. E, e aí, assim, gostei, né? Tipo, não foi aquele momento que eu decidi que eu ia ficar na carreira acadêmica e tal, saí, eu terminei meu mestrado em 2017 e eu voltei só em 2020 para fazer doutorado, né? Que foi o momento que eu entendi que, pô, eu gosto mesmo de fazer pesquisa. Eu gosto de, sei lá, resolver problemas que ninguém nunca resolveu, coisas que estão abertas, tem um certo desafio nisso que me motiva. E eu voltei para fazer coisas ligadas à computação gráfica, visão computacional, já utilizando também aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial já estava antenado nessas coisas, o que foi muito bom, né? Então, por estar nessa área, assim, por exemplo, a parte de computação gráfica, a parte de inteligência artificial na computação gráfica é bem recente, né? Os trabalhos assim começaram a pegar, engrenar mesmo ali para 2019, no momento que eu estava entrando ali no doutorado. E por conta disso eu consegui, por exemplo, fazer um estágio na Meta, né, o antigo Facebook, lá nos Estados Unidos, no Reality Labs, que é o laboratório de visão computacional e, na verdade, o laboratório de realidade virtual e realidade aumentada, né, essa parte do metaverso, assim, e para construir tipo avatares humanos fotorrealistas. Um negócio que, pô, eu nem imaginava. Nunca imaginava. E assim, fotorrealista mesmo, né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito da área e acho que tem algumas oportunidades para quem curte aplicar matemática, para quem curte essa parte mais visual, até mesmo artística, né? Até mesmo quando dá errado. Aí, é. Você falou do seu estágio e de avatares fotorrealistas, foi onde eu te conheci, né? Eu estava numa palestra sua lá no Google e eu lembro que eu não entendi nada. Até quando eu te convidei, eu falei, olha, eu gostei muito, queria saber mais, porque eu realmente não entendi nada. Porque era até muito rápido, né? Você tem Uhum. que ter uma base que eu ainda não tinha e tudo mais. E, e foi um dos passos que me fez entender que eu queria mesmo computação gráfica, né? Eu tenho um caminho meio inverso seu, né? Porque eu comecei na matemática, acho que no mestrado a gente tá na mesma área ali, até na mesma linha, né? Também Uhum. faço na linha de visão computacional e não sei ainda o doutorado, enfim. É, e várias coisas que você falou aí eu fui me identificando, né? Então essa questão da linguagem C, de aprender em Python, é muito interessante, assim, parar para pensar essa questão de linguagens. Num primeiro momento você fica nisso de, mas eu sei nessa, por que que eu não posso fazer nessa? Mas depois quando você começa a ver a relação nas outras e que elas basicamente têm uma coisa muito comum, assim, fica fácil, né, de migrar para Uhum. outras, né? E hoje eu mexo com jogos também, então é uma área, como você disse, é uma área que eu não fazia ideia. Eu não sou tanto dos jogos assim, as pessoas que estão comigo lá, elas jogam muito e por isso que elas estão ali. Eu fui mais por um outro caminho, assim, né? Eu tenho até uma amiga minha que ela brinca comigo, que ela fala que você não precisa saber de jogo. O legal é que você sabe do outro lado, você sabe da matemática e não sei o quê, né? Então foi um caminho muito assim que eu não imaginava. Não imaginava. Eu fiz licenciatura em matemática, então eu tive um contato com computação. Eu até pensei em ir para a ciência da computação já na graduação. Eu continuei na licenciatura que assim, eu amei, porque eu sou muito das exatas, mas eu também aprendi muito com a parte de humanas, porque sendo da licenciatura, eu diria que meio a meio ali, 50% matemática. E dentro das aulas de matemática, principalmente onde eu fiz, tinha um foco muito forte assim em cima do ensino, da educação, então também tinha muito humanas, então foi eu tracei um caminho muito legal na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio e tudo mais.
Então, eu gosto muito, é, e, mas é muito legal ver esse caminho, assim, depois ir fazer o mestrado nessa área já de computação, né? Com base num curso que eu fiz, tendo a base de um curso que eu fiz, que foi onde eu desenvolvi o projeto de Ray Tracing e tudo mais. E do nada tá em jogos, assim, né? E eu gosto muito, tenho me divertido muito, porque é muito interessante ver as coisas funcionando. De novo, falando que eu falei, os resultados são muito Uhum. imediatos, assim, então você sabe se está funcionando ou não. Muito rápido você testa e já percebe, né? Então, eu acho que os caminhos são muitos, assim, né? E que você pode ir esbarrando e experimentando. Você mesmo disse que começou mais ali numa parte, talvez mais pensando em jogos, e do nada você estava em outro lugar, e enfim. Então eu acho que isso que é muito interessante, assim. E acho que desmistifica muito a matemática, aquele olhar muito negativo que as pessoas têm, né? De tipo, é chato, é ruim, não vou usar para nada. E não é verdade, assim. Ela é incrível, ela te dá diversas possibilidades. E mesmo quando você acha que você já está se encaminhando, que você já sabe para onde você vai, o que você quer, ela pode te mostrar uma nova possibilidade, assim, né? Principalmente dentro da área de tecnologia, que eu falei que é uma área que tem crescido muito e que usa muito a matemática, né? Em várias áreas, análise de dados, geração de imagens e tudo mais, né? IA e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena ir atrás, pesquisar, buscar, quais são as possibilidades, né? Então, Uhum. eu gosto muito disso. A gente já está chegando no final da nossa conversa, né? Você tem alguma coisa para dizer? Você tem alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que você acha que a gente não disse, que você acha que seria interessante dizer? Eu acho que a gente passou por muitas coisas, né? Sim. Eu pegaria apenas, né, pensando aí nos alunos que né, vão estar nos assistindo, e nessa parte de carreira que a gente pegou aqui no final, em assim, estimular mesmo quem não está pensando agora, mas eu não quero fazer algo ligado à tecnologia, né, e tal, mas ainda assim, vale a pena você estudar, né, você construir uma bagagem, né, esse momento da escola, ele não vai voltar, tá? Depois que você for para o trabalho, você não vai ter o tempo que você tem agora para estudar para as coisas. E aí eu pego o gancho do que a gente estava falando, que tanto eu quanto você, a gente não imaginava estar no lugar que estamos agora, né, profissionalmente, assim. E então, assim, as coisas elas mudam muito e mudam rápido, ainda mais nessa área que a gente está olhando. Então, o termo cientista de dados, por exemplo, não existia quando eu me formei em 2014 na graduação. Né? Tem o quê? 10 anos, não existia esse termo. Né? A Kizzy é cientista de dados, ela fazia coisas de cientista de dados sem ser chamada de cientista de dados Uhum. antes. E aí, depois foi, né, ter esse título. E aí, eu vejo muita gente lá no canal aparecendo e falando assim: eu né, não aprendi isso, ou negligenciei, ou não tive oportunidade e tal, de aprender essas coisas de matemática, e agora eu quero ser um cientista de dados, ou eu quero ser um programador de tal coisa, e estou tendo que correr atrás disso. Então, você está tendo a oportunidade nesse momento, nos assistindo, de ter esse conselho e ver, olha, dá tempo, dá para você construir, vai estudando, legal, vai valer a pena. Você não sabe mesmo, né, como é que o mundo vai mudar e o que você vai querer fazer ali no futuro, assim. É melhor você manter essas portas abertas, né, de possibilidades para você. Claro que também, se não fizer agora, você pode correr atrás lá na frente depois, mas é mais trabalhoso, né? Com certeza. Alisson, quero agradecer muito a sua presença. Acho que foi um bate-papo muito legal. Eu sempre convido gente não só para trazer um assunto interessante para as pessoas que estão assistindo, mas para mim também. Então, sempre quando eu vou pensar num tema, eu estou pensando o que eu quero aprender, sabe? Então, é sempre muito legal ter essas conversas, principalmente quando a gente fecha tudo, assim, desde a sua produção da articulação, que a gente vem falando sobre isso, e vem e termina nessa conversa que eu acho que arremata bem o assunto, né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado mesmo. Opa, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, de trocar essa ideia. Foi uma conversa bem prazerosa. Espero que, né, o pessoal que esteja nos assistindo também curta bastante, né, como a gente curtiu. E também fica aí o convite, né, para vocês conhecerem o canal Programação Dinâmica no YouTube, né, @pgdinâmica, ou se você procurar Programação Dinâmica mesmo, vai encontrar. Eu e a Kies, a gente fala sobre programação, sobre inteligência artificial, sobre ciência de dados, né, e
na minha área, né, sendo uma pessoa da área mais visual, assim, você vai ter muita coisa lá de computação gráfica, visão computacional também. Eu quero agradecer imensamente a presença do Alisson, né? Estamos chegando ao final da nossa conversa. Acho que foi uma conversa super interessante. Muito obrigado, Alisson. E, gente, chegamos ao final da nossa resenha de matemática sobre imagens digitais. Esse que foi o último resenha do ano. Não esqueçam de conferir o Articulação e os outros vídeos do resenha, que vão ser super importantes para o seu vestibular, porque trazem assuntos super interessantes que vão ajudar muito vocês. A gente falou desde mudanças climáticas até literatura, possibilidades da matemática. Então, não percam, tá bom? Muito obrigado por assistir a gente e até mais. Beijinhos.